Olá, meus amigos, meus irmãos, tão queridos e amados. Estamos mais uma vez aqui pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, trazendo mais uma reflexão para todos. E hoje teremos uma reflexão com o nosso querido irmão Aldo, que mais uma vez vai nos trazer mais um conhecimento, né? E se olhar nos nossos vídeos anteriores, ele fez o 1, o 2 e o 3, quem tem medo da morte, né? E hoje ele vai trazer mais uma continuidade, né, desse tema. Então que ele seja muito feliz, né, em suas palavras e que possamos, antes de iniciar essa reflexão, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amado e querido, a Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, que possamos também, né, nos aproximar dos nossos amigos espirituais, aqueles que estão sempre ao nosso lado, ao nosso redor, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo, né? Sempre para o caminho do bem, do amor, da paz e da caridade. Que possamos nesse momento respirar profundamente e sentir essa energia ao nosso lado, que muitas vezes nem percebemos, mas eles estão sempre ali, né, nos fortalecendo, nos direcionando, nos dando muita força, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando, né? Ô prova difícil é essa, mas sabemos que logo vamos passar por tudo isso e vamos sair mais fortalecidos e sempre seguindo, né, o caminho de Jesus. Então que a nossa noite, o nosso dia, né, seja sempre de muito amor, de muita bondade, de muita fé e de muita paz. E agora convidamos o nosso querido Aldo, né, para trazer essa reflexão que tanto já estamos esperando, não é mesmo? Um grande beijo a todos e que Aldo venha nos trazer nesse momento algo muito bom. Que Jesus nos abençoe, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Mais um encontro falando sobre o tema Quem tem medo da morte. Nos últimos vídeos nós verificamos vários aspectos. Falamos sobre desencarnação, falamos sobre os tipos de desencarnação, uma série de situações. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a doação de órgãos. O que a doutrina espírita ela nos ensina a respeito desse gesto de caridade, esse gesto de amor? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre a doação de órgãos. Queridos amigos, o que pode ser doado? Cada vez mais a ciência aumenta as possibilidades de doações, né? Mas de uma forma geral, os principais, olha aqui que nós temos: córneas, coração, pâncreas, ossos, a medula óssea, pele, rins, fígado, pulmões, córneas, uma variedade de órgãos ou tecidos. E através assim de perguntas e respostas, né, como Kardec fez na codificação, acho que fica até mais fácil do nosso entendimento a respeito desse tema. Então olha só, perguntas que são comuns a serem feitas sobre a doação de órgãos. Há nas obras básicas da doutrina espírita algum indicativo à doação de órgãos? O que o Espiritismo diz quanto à doação de órgãos? Gente, naquela época Kardec codificou, né, dando origem aí às obras básicas da doutrina espírita,
Não havia naquela época, 1850 e pouco, ainda muita coisa na ciência a respeito sobre isso. Então, a doação de órgãos pelo atraso científico era uma coisa que nem se dava para imaginar. Como é que poderia, né, tirar um coração de uma pessoa, passar para outra pessoa? Então, era um tema que na época não se tinha o motivo de se fazer perguntas sobre isto. Então, em termos de codificação, nas 5 obras básicas da doutrina espírita, nós não vamos encontrar informações sobre isto. Mas depois, com o surgimento de tantos missionários, né, como Chico e tantos outros, várias e várias informações são trazidas do plano espiritual a respeito disso. Vamos olhar. Quanto tempo recomenda-se após a morte para retirar os órgãos do doador? De 40 a 72 horas após a morte troncoencefálica. Irmãos, hoje a medicina, ela utiliza como o termo morte orgânica, justamente a parada do funcionamento do tronco encefálico. Joana de Ângeles diz que futuramente, quando a medicina evoluir, nós vamos achar outras maneiras melhores do que essa para se detectar a morte, né, da matéria. Mas ela diz que, atualmente, a melhor maneira de se julgar isso, de se avaliar isso, é a morte troncoencefálica. Então, às vezes você tem a pessoa no hospital, é dado essa morte troncoencefálica, mas ainda o coração continua batendo. Por quê? O coração ele gera os seus próprios impulsos de batimento. E se o coração está batendo, o sangue está circulando, né? Através de um soro, os médicos podem colocar naquele sangue nutrientes para manter ainda alguma atividade vital daquelas células funcionando, dos órgãos, dos tecidos, ok? Mesmo não tendo mais condições daquele espírito continuar utilizando aquele corpo na sua caminhada evolutiva. Por que se pede geralmente isso, gente? Porque, como nós já vimos, o desligamento não vai ocorrer de maneira imediata. Dependendo de cada espírito, e isso tem muito a ver com o apego material daquele espírito, né? Os amigos espirituais, né, desligar o espírito daquele corpo pode demorar horas a dias, não é? Por isso que se pede de 48 a 72 horas para doação, quando é possível, após a morte troncoencefálica, para que haja a possibilidade desse desligamento. Isso vai ajudar também a evitar esses transtornos, né, no processo todo. Mesmo depois da morte, sente-se dor quando é feita a retirada dos órgãos? Olha aqui que nós temos. Emmanuel nos diz: mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza. Irmãos, quando a pessoa se encontra num hospital e ocorre essa morte troncoencefálica lá, os médicos têm condições, né, de manter, a pedido até da família, aquele corpo durante esse período, para que a espiritualidade possa atuar mais facilmente, ela tenha tempo. Mas nós vamos perceber que existem situações em que não é possível esperar. Muitas situações de acidentes, por exemplo, de automóveis, acidentes que acabam praticamente danificando muito a matéria e tem que ser tomada uma decisão rapidamente. Não dá para se esperar. Aquele corpo já perdeu muito do seu sangue, já não tem condições de esperar isso. Mesmo que seja feita a doação, vamos falar assim,
sem esse tempo que é pedido, olha aqui que Emmanuel nos disse, que a espiritualidade vai amparar aquele que está doando os órgãos. Não é contrária às leis da natureza. Outra coisa que nós podemos dizer é que nesse momento que é retirado os órgãos, se aquele espírito ainda mantém uma certa impressão, uma certa sintonia ainda com a matéria, geralmente ele é colocado para dormir. Justamente é passado passes, magnéticos nesse espírito para que ele adormeça, para que diminua essas impressões. Não é? E, logicamente, que nós estamos em graus evolutivos diferentes. E isso pode variar de espírito para espírito. Essa impressão ser maior ou menor durante a doação de órgãos tem a ver com várias situações. Por exemplo, se o espírito é muito materialista, é muito apegado ainda à matéria, às paixões, às vezes o apego dele é tanto que dificulta muitas vezes até o desligamento, o amparo, e como nós já comentamos em outros encontros, às vezes aquele espírito ele acompanha até o corpo no caixão quando é enterrado. Não que a espiritualidade não esteja a fim de ajudá-lo, mas que ele não oferece às vezes disposições, sintonias para essa ajuda, E aí esse espírito poderá ter sim uma impressão mais dolorosa no momento da doação de órgãos. Isso vai ser muito importante para uma conclusão no final. Espíritos muito materialistas, apegados à matéria, às paixões, espíritos que não têm uma crença de que exista algo mais, é tudo aqui, agora e acabou. Pode oferecer dificuldades e sentir impressões mais dolorosas do que espíritos mais desapegados. É que é aquela, praticamente, irmãos, não que se sinta dor nessa atitude, mas que o espírito cria, na verdade, essa dor na mente dele, A comparação semelhante a uma criança que você fala que ela vai tomar uma injeção, Todo o pensamento dela em relação a essa situação cria um desespero maior, uma dor psicológica maior do que propriamente a situação de que o espírito está passando naquele momento, no momento de tomar a injeção à criança, não é? Aí nós temos assim, André Luiz nos diz, excetuando-se determinados casos de mortes em acidentes e outros casos excepcionais, em que a criatura necessita daquela provação, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, está de um modo geral, não traz dor alguma, porque a demasiada concentração de dióxido de carbono no organismo determina a anestesia do sistema nervoso central. Vem a insensibilidade e a criatura não tem estes fenômenos de sofrimento que imaginamos. Repara, excetuando determinados casos, e nós já falamos da situação do materialismo. O que acontece com o nosso perispírito em caso de doação dos órgãos? Permanece inalterado, assim como ocorrem cirurgias ou amputações de órgãos em vida. Doar órgãos podem trazer alguma complicação para o espírito após o desencarne? Somente percepções psíquicas que desaparecem após o auxílio e a compreensão do fato. Nós temos situações assim, olha esse texto. Mãe, deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se fizera imprestável. E logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai, o pai dele já havia desencarnado antes,
me solicitara esquecesse o vigor daquela agulhada, que me transtornava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com o magnetismo, e a dor desapareceu. Eu soube mais tarde que, naquele momento, eu tivera o coração do corpo físico arrancado, para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. Meu pai me informou, o pai desencarnado, né? Me informou que a medida fora autorizada por minha irmã e me deu a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração que ainda pulsava ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo. Esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a irmã dele, a Magali, vendo quase morto, do ponto de vista físico, permitira que o meu coração servisse para alguém que necessitava dele. Logo que me confessei, agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Gente, uma paradinha aqui. No nosso vídeo sobre perispírito, e eu convido você a assistir esse vídeo, nós temos no nosso perispírito um coração perispiritual, um rim perispiritual. Os órgãos que nós temos algo parecido no perispírito. De uma pessoa materialista extremamente apegada à matéria, se for doar o órgão dela à revelia e esse espírito não compreender toda essa bondade, todo esse amor, não tiver esse senso de caridade para com o próximo e esse apego muito forte, a mente espiritual dele, ao saber que o coração foi retirado, ela pode criar no próprio corpo perispiritual a falta do coração. A falta do coração. E o espírito já desencarnado, olhar no seu perispírito, não vê o coração. E tenta, às vezes, ir até onde esse coração foi. Até o doador. Passando vibrações deletéricas, vibrações que podem prejudicar, né, que esse órgão doado funcione perfeitamente no corpo do receptor. No entanto, olha esse texto desse espírito que nos deixa essa mensagem. Ele viu que aquela situação toda era boa, ele viu que estava fazendo bem para o próximo, e essa conscientização, ele verifica que o coração dele perispiritual ainda existia. Ele ainda estava com o coração dele. Porque ele compreendeu que aquele coração material já não pertencia mais a ele. O que fez com que a mente dele não alterasse o seu coração perispiritual. Aquela forma energética no seu perispírito mantém-se inalterada. Conto-lhe a minha experiência para que não se impressione com o que aconteceu. Porquanto da queda que fora vítima, não mais levantaria. Segundo pode o seu generoso coração concluir, seu filho está feliz por ter encontrado o ensejo de cooperar em auxílio de alguém na hora da liberação, que se achava prestes a se consumar. Então esse espírito envia a carta à mãe, mostrando tudo o que havia ocorrido. O doador de órgãos é beneficiado com a ação? Se é feito com desinteresse e por caridade verdadeira, é lícito que ele colha os frutos da sua boa ação. Doar órgão é uma bondade e nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos, tanto em aspectos positivos quanto em aspectos negativos. Olha isso aqui, gente. Olha que situação magnífica. Vladimir
era um doador voluntário de córneas. Voluntário, então ele deixou falado com a família, com alguém, com os médicos, era voluntário, um documento. Ele se suicida com 25 anos com um tiro no peito. Causa lesão no corpo perispiritual que sangrava sem cessar. Novamente, irmãos, se essa história de perispírito, corpo perispiritual é muito estranha ainda para você, assista o vídeo sobre perispírito. Então, ele tem a impressão, esse espírito, que a arma continuava, aquela ferida que a arma provocou, continuava sangrando, mesmo no plano espiritual. E olha agora o texto. Graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, o médico apareceu com uma boa nova, isso lá no plano espiritual. Ele me disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos se haviam transformado para mim num pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito, no lugar que o projeto atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Eu que não fizera bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorarmos as forças da existência. Olha que lindo! Nós vamos colher os frutos do que nós plantamos, mesmo os frutos inconscientes. Num caso em que a família opta pela doação, mas seu ente querido, desinformado sobre a continuação da vida, nunca comentou com alguém sobre isso, como ele se sentiria no plano espiritual? Num primeiro momento, uma sensação desagradável. Porém, a seguir, compreenderia o bem que foi feito e felicidade pessoal. Vale reiterar, irmãos, num primeiro momento e a seguir. Esse a seguir, ele pode ter um tempo bem diferente, de espírito para espírito. Como nós comentamos, do apego material, às vezes nos primeiros dias, até meses ou anos, aquele espírito, e repito, isso depende muito de cada espírito, pode ter uma impressão de que aquele órgão lhe pertence. Mas à medida que as fichas vão caindo, ele compreende a existência do plano espiritual, e ele mesmo pode colher benefícios, mesmo que involuntário, da sua doação, ele passa a compreender. Pode demorar bastante tempo, tá? Esse a seguir aí. Isso varia de espírito para espírito. Por que alguns transplantes são rejeitados? Quando ocorre a rejeição, isso pode ser relacionado ao fato do espírito doador não estar preparado para isso. A rejeição dos órgãos ocorre devido à incompatibilidade existente entre o fluido vital do doador e do receptor. Olha que diz, a rejeição está diretamente vinculada ao merecimento do receptor e dos níveis vibratórios do doador e receptor. Porque, como assim merecimento? Gente, às vezes, aquele espírito que está encarnado naquele corpo, que precisa de um órgão, às vezes, em algumas situações, faz parte da trajetória evolutiva dele passar por todo aquele momento de sofrimento e, às vezes, faz parte da história do desencarne dele, realmente, o fim dessa história material. E que aquele órgão recebido, ele talvez não seja a solução para o fim dessa história nessa reencarnação. Então depende muito da situação, do merecimento de cada espírito receptor. E quando ele fala dos níveis vibratórios do doador do receptor, é aquilo que nós falamos, que nós comentamos.
André Luiz fala assim, considera como um problema claramente compreensível, pois o coração do corpo espiritual está realmente presente no receptor, como nós falamos. Eu posso tirar o coração de alguém, mas existe o coração no meu perispírito. E olha só, provocando elementos da defensiva do corpo físico, o que os recursos imunológicos aperfeiçoados pelas pesquisas farmacêuticas vão inibir cada vez mais, vão diminuir cada vez mais. E logicamente que se houver uma interação daquele espírito que desencarnou materialista, cujos órgãos foram doados sem o seu consentimento, ele pode elevar uma espécie de uma sintonia de agressão para que aquele órgão não seja aceito pelo receptor? Pode, gente, pode. Existem as mais diversas situações. O que alteraria em relação ao planejamento espiritual na existência da pessoa que vai receber um órgão? Olha, irmãos, teve uma outra chance, né? Maior tempo no plano físico para refletir sobre sua vida. Uma nova oportunidade para cumprir sua programação evolutiva, de acordo com seu merecimento. Se aquela história é a fim da sua história reencarnatória, não há nenhum órgão que vai ser transplantado que poderá resolver isso. A pessoa que recebe a doação de um órgão finca com algum vínculo com o perispírito do doador? Não, é mais uma questão psicológica. As emoções e sentimentos, defeitos e qualidades do doador influenciam o comportamento do receptor? Há pessoas que mudam de comportamento ao receber um órgão. Por quê? Novamente, impressão psicológica. Nada a ver com o órgão doado. A doação de órgãos pode causar obsessão. Olha lá, excepcionalmente, quando o espírito doador for endurecido ou muito apegado à matéria. Lembra que eu comentei? Ele vai lá onde está o órgão dele e possa ficar emanando energias deletéricas para aquele ser encarnado, para aquele receptor, dificultando aí o processo de aceitação do órgão pelo próprio corpo do receptor. Ser ou não ser uma doador de órgãos? E aí, irmãos? Nós vimos tanto lados positivos quanto lados negativos, prós e contras. Olha, gente, acho que nada melhor de que alguém que tem um conhecimento absurdo sobre isso, né? Não só em termos de conhecimento de intelectual, mas exemplificação de vida. Olha o que Chico Xavier diz sobre isso. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem desejar qualquer remuneração, sem aguardar gratidão alguma, onde a noção da posse não mais a preocupa, essa criatura está em condições de doar. Ou seja, irmão, o desapego material. Quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse de quaisquer objetos e desinteressada desse ou daquele domínio sobre pessoas e situações, a doação prévia de órgãos que lhe pertençam, por ocasião da morte física, não afeta o corpo espiritual desse doador. Entretanto, se estamos à frente de alguém que não atingiu o desprendimento que mencionamos, será importante pensar que esse alguém não se encontra com a precisa habilitação para doar recursos além da desencarnação. Então, acho que um resumo que fica. E serve até para que nós possamos, depois desse vídeo, refletir conosco mesmo. Estou pronto? Estou num grau evolutivo para ser um doador de órgãos? Me encaixo nessas descrições, nessas reflexões que o Chico nos convida a fazer? Se sim, que bom, irmão. Deixe comentado com os seus familiares a respeito
dessa situação, dessa sua vontade. Deixe comentado. Comente sobre isto, que se for possível, aguardar caso ocorra a morte encefálica, aguardar esse período necessário para que ocorra esse desligamento. E se é realmente o seu interesse de coração, mesmo que a morte não permita, o tipo de morte não permita com que espere esse tempo, tenha consciência, amigo. Você será amparado pela espiritualidade. E você ficará muito, muito, muito satisfeito com você. Porque se você tem esse desprendimento, esse desejo de doação, de ajudar o próximo, com toda certeza, amigo, te fará muito, muito, muito feliz na hora que você chegar no plano espiritual. De poder ter realizado uma das últimas caridades ainda na matéria. Permitir com que muitos e muitos irmãos, às vezes, continuem a sua jornada evolutiva, a sua história evolutiva, através do seu gesto, não de caridade somente, mas de amor. Jesus dizia: não há quem ame mais do que aquele que dá vida pelo seu próximo, que dá vida pelo seu próximo. Podemos entender de duas maneiras: morrer pelo outro, mas dar a vida ao outro também. Eu não posso mais continuar, a história acabou, mas eu posso dar a vida para o outro continuar, através da doação de órgãos. Jesus te abençoe, amigo. Jesus te abençoe, amiga. Fiquem com Deus.